Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 25 de novembro de 2025, e nosso devocional diário hoje começa a leitura da segunda carta de Pedro. Sim, a segunda carta de Pedro, ela está aqui diante dos nossos olhos. São pequenos 3 capítulos, mas que espetacular é nós podermos ver o que Deus fez através do apóstolo Pedro e como ele deixou isso registrado. Inclusive, no finalzinho aqui deste primeiro capítulo, nós vamos ver o desejo dele deixar registrado todos os seus conhecimentos, todo o seu ensinamento, para que nós pudéssemos absorvê-lo. Ele se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Veja que ele faz questão de repetir o nome de Cristo aqui várias vezes, o nome de Jesus, colocando como Salvador. Ele se coloca como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, mais do que ninguém, sabia o que era ser servo e o que era ser um apóstolo ao mesmo tempo, e ele coloca isso aqui muito claro. E mais embaixo ele vai falar algo especial no versículo 4. Ele diz que nós somos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que informação especial Pedro está trazendo para nós. Nós somos participantes da natureza divina. Quando Cristo nos chama, o Espírito Santo nos convence do pecado, nós nascemos de novo. Agora algo novo começa a acontecer conosco. Agora a natureza divina começa a fazer parte de nós. E aí, o que eu preciso fazer tendo este conhecimento? E o conhecimento também é algo que Pedro ele vai usar bastante nessa segunda carta dele. Ele vai dizer para nós que agora, pondo nisso mesmo toda diligência, nós temos que acrescentar à nossa fé a virtude. Ou seja, nós temos a natureza divina, recebemos fé, mas junto com a fé nós temos que ser virtuosos, ser aqueles que agem da maneira correta. Mas não só isso, a virtude nós temos que acrescentar o conhecimento ou a ciência. Nós temos que buscar, como disse Pedro, ele vai valorizar muito o conhecimento, a busca aqui neste momento, e é importante nós entendermos que buscar conhecimento, ler, estudar, conhecer da palavra de Deus é extremamente importante. Mas não só isso, ao conhecimento temos que acrescentar a temperança ou a paciência. O domínio próprio precisa estar aqui diante de nós, e isso nós só conseguimos praticando, colocando em prática cada dia. E também a temperança, o domínio próprio, a paciência, e a paciência também a piedade. Nós temos que ser pessoas piedosas, pessoas que amam, pessoas que se dedicam, pessoas hospitaleiras. E a piedade temos que colocar a fraternidade, ou seja, amar os nossos irmãos. Isso é importantíssimo. E por fim, aquilo que engloba tudo isso, que é o amor fraternal, ou a fraternidade, o amor, nós temos que estar acrescentando. E ele deixa bem claro no versículo 8: se em vós houver essas coisas, tem que haver em nós, e essas coisas abundarem, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele mais uma vez fala de conhecimento aqui, ele usa essa palavra muitas vezes. Ele estava combatendo aqui uma seita que estava nascendo naquele momento, e ela dizia muito sobre um conhecimento esotérico. É isso que nós vemos durante a história, e essa seita depois ela começou a ser chamada de gnosticismo. Aqui neste momento ainda não tinha esse nome, mas ela vem justamente dessa palavra que Pedro usa, gnosis, que é a palavra conhecimento lá no original grego. E ele diz aqui para nós que nós temos que abundar nessas coisas, porque se isso houver em nós, não ficaremos ociosos nem estéreis. Ele usa palavras fortes aqui para dizer que nós vamos estar conhecendo a Jesus Cristo através dessas virtudes, dessas graças que estão em nós. E aí ele diz: portanto, irmãos, versículo 10, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Veja que a eleição ela é incondicional, ela é preparada por Cristo, mas Pedro está dizendo para nós que nós temos que fazê-la cada dia mais firme. E como fazer isso? Demonstrando isso através da nossa vida, que é justamente demonstrando essa natureza divina que ele citou aqui, vários frutos dela, podemos chamar assim. E aí ele vai dizer aqui no versículo 14 e 15: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Olha a coisa especial Pedro está dizendo para nós. Ele sabe que vai deixar esse tabernáculo, ele está falando do seu corpo, ele vai morrer, mas ele
ele está lembrando também do que Jesus disse para ele ali no capítulo 21 do Evangelho de João. João relata para nós que Jesus disse para Pedro que tipo de morte ele morreria para glorificar o nome dele. Mas ele diz: eu também procurarei com toda ocasião, depois da minha morte, tenhas lembrança dessas coisas. Como? Escrevendo, lembrando. Ele já enviou a primeira carta a essas pessoas, agora está enviando uma segunda carta, e com certeza ele está aqui escrevendo essa carta junto com Marcos, e Marcos vai ser aquele que vai deixar registradas as lembranças de Pedro, o que nós hoje conhecemos como o Evangelho de Marcos. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nas cartas de Pedro, eu quero te incentivar a comprar o livro 1ª e 2ª Pedro como você nunca leu. Você vai se deleitar na primeira e na segunda epístola, vendo da perspectiva do próprio apóstolo escrevendo. A primeira carta ele está com Marcos e com Silas, e nessa segunda carta Silas já não está com ele, mas está ali Marcos, e nós vamos ver a diferença da escrita, vamos ver o contexto histórico, Pedro escrevendo a lei da Roma antiga, logo depois de Nero ter incendiado aquela cidade, e ali a perseguição, uma perseguição enorme está acontecendo, e Pedro já está percebendo que o fim dele está chegando, por isso ele quer deixar tudo isso registrado. Então adquira esse livro, o link vai estar na descrição aqui no YouTube. Não deixe de ler, de buscar e de aprender cada vez mais, de buscar o que Pedro está incentivando aqui, o conhecimento do Senhor. Ele termina aqui este primeiro capítulo desta segunda carta dizendo: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Mais uma vez, uma questão biográfica. Poucos estavam ali, somente Pedro, Tiago e João. Naquele momento ele recebeu ali a incumbência de não falar daquilo com ninguém. Se você lembrar, lá nos evangelhos é dito para eles não falarem com ninguém, mas agora ele pode revelar, está revelando que ele ouviu aquela voz maravilhosa. Ele não conta aqui as precipitações dele, mas lá no livro, se você ler 1ª e 2ª Pedro como você nunca leu, você vai ter a lembrança exata do que aconteceu. Por aqui nós vamos ficando. Não deixe de ler a palavra, de meditar, se deleitar, porque Cristo, ele quer que você busque o conhecimento dele mais do que qualquer outra coisa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.